Imagina, Paulo. Boa noite, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Mário Frias. Temos também deputado Nicolas já conosco aí, saiu para pegar parece que o rango dele, todo mundo trabalhando, todo mundo em ritmo total. Boa noite, gente. E boa noite para as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, Mário. Boa noite, Paulo. Satisfação estar com vocês aqui. Estou saindo de outra transmissão ao vivo, na verdade é videoconferência, primeira videoconferência nossa lá do formaçãoconservadora.com.br. Fica aqui já o merchan também. Mas tá podendo comprar, assinar agora? Tá aberto ainda o carrinho. Então, é para quem se interessa em guerra cultural. Tem Rafael no... Caiu na hora do merchan. Voltou, tá vendo? Já estão censurando a gente, ó. É o Alexandre, tenho certeza que é o Alexandre. Fala aqui para nós, como é que as pessoas fazem? É formaçãoconservadora.com.br, uma plataforma exclusiva, tá muito bacana, tá muito melhor organizado, enfim. Tá bem interessante lá, para quem gosta, é só acessar formaçãoconservadora.com.br. Enquanto o pessoal está entrando na live, Eduardo, o que a gente vê na formação conservadora? O que tem no curso? Ali, na verdade, é toda uma bagagem que serve para a guerra cultural, né? Principalmente aquelas pessoas que enxergam essa questão toda de homem participando de competição feminina e não conseguem entender o porquê, ou o que desejam aqueles que advogam a favor da ideologia de gênero, para você aprender as armadilhas da esquerda e, principalmente, né, para você começar a mudar o seu entorno e não só ficar naquele imediatismo de querer mudar o Brasil. É aquilo que você fala aí, né, Paulo, também dos Estados Unidos. Começa no seu bairro para depois ir para o resto do país. Então, a gente pretende formar uma comunidade onde as pessoas se relacionem e elas tenham essa bagagem de maneira que entendam as estratégias dos nossos inimigos para a gente poder vencê-los nessa guerra, né? Muito bom saber, fica a dica para as pessoas, porque muita gente está perdida agora no Brasil, não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, mas antes das pessoas entenderem o que é para fazer, elas precisam entender o que está acontecendo. Então, esse é o caminho, investir na educação, investir em curso,
investir nesse tipo de coisa. Eduardo, o Nicolas já está aqui conosco, pediu aqui para sair por um minuto para pegar a comida dele. Eu até vou botar ele aqui na tela para as pessoas verem que ele está aqui escondidinho, daqui a pouco ele aparece. O Nicolas está conosco, Gustavo Gaia também vai se juntar aqui, e eu sou o único aqui não deputado, mas como jornalista fiquei absolutamente apavorado conversando com o deputado Mário Frias na sexta-feira sobre esse projeto de lei, que é o projeto de lei da censura, né? Inclusive eu estou com um projeto aqui, depois para colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada sobre o que versa. Mas eu queria talvez começar por você, Mário. O que é isso? O que está acontecendo? Quando foi que isso começou a se tornar uma ameaça para o Brasil? Está todo mundo preocupado com CPI e CPMI, que, claro, é um momento importante para o país, é um assunto importante, o país precisa passar limpo o que aconteceu no 8 de janeiro, mas estava todo mundo dormindo e, de repente, a gente acordou com um projeto de lei que pode transformar o Brasil basicamente na China. Paulo, boa noite, Eduardo, boa noite, Paulo, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Essa não é uma luta nova para mim, Paulo. Enquanto secretário de Cultura do governo Bolsonaro, a gente entrou nessa discussão em outubro de 2020. A gente já tinha essa preocupação. Fala, Nicolas, tudo bem, irmão? Boa noite. Olha aí o Nicolas. Boa noite, Mário. Obrigado aí, gente, por me aguardar comer meu rango aqui. Comeu? Eu comi o miojo agora também, estava aqui no miojinho. Então, assim, cara, essa preocupação ela não é nova, né? Inclusive, eu estou vendo gente dizendo, esse projeto já tem 3 anos. Olha, ele já tem 3 anos, ele estava na gaveta, mas é algo absolutamente estratégico, porque a lei que a gente tem é o Marco Civil da Internet e ele realmente precisava de uma atualização. Isso fica bem claro, né? Então, a gente começou a discutir isso em outubro de 2020. E em março de 2021, a gente apresentou um decreto justamente para garantir que esse tipo de projeto de lei não tivesse espaço. Porque enquanto você não transforma em lei, ele fica aí subjetivo, né? Ele fica no ar com várias intenções. E eles aproveitaram, né, o caos que o Brasil se encontra em função desse desgoverno aí, para justamente vir nesse momento na calada da noite, sem instaurarem nenhuma comissão para discussão. Quer dizer, isso não passou pela nossa legislatura, o Nicolas não sabe disso, é uma coisa que pouco se falava nos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Isso, como era um governo totalmente democrático, que apoiava a liberdade de expressão, isso nunca ganhou força no Congresso. Mas agora, né, como você mesmo falou, da noite para o dia, me aparece essa votação de urgência, colocando em questão para a gente votar esse PL 2630, que cara, a gente pode aqui passar a noite falando dos absurdos, mas talvez o maior absurdo de todos é que a gente não conheça o texto final. O texto está o tempo inteiro sendo alterado, então a gente não consegue nem mesmo saber exatamente do que se trata esse PL, é algo assim, inimaginável. Não se instalou nenhuma comissão para que a gente possa discutir isso de maneira transparente com a sociedade, porque, afinal de contas, nós somos aqui, eu, Eduardo, Nicolas, o Gaia e tantos outros deputados que hoje estão discutindo isso nos grupos. Nós somos representantes do povo. Eu não estou aqui fazendo um papel numa novela. Eu estou aqui representando uma parcela da sociedade que acredita em mim. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente vai ter uma série de problemas, mas me assusta demais a questão da criação de um Ministério da Verdade. Todos nós aqui conhecemos o George Orwell, 1984, é um livro que eu acho que não podia ser mais atual, né? E a criação do Ministério da Verdade, quem vai dizer o que é fake news, ou seja, quem é que vai estipular a verdade, né? Quem é que vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Então, está se criando uma comissão para isso. Você tem diversos problemas, por exemplo, em relação à força que existe hoje no Facebook para os pequenos negócios, né? O cara tem uma padaria, o cara tem uma sapataria, né? O cara faz bolo, e essa turma, eles vivem dos anúncios direcionados, né? E são anúncios publicitários de um valor que é fundamental para que esse business consiga, por exemplo, divulgar no seu bairro por R$20 o anúncio, ele consiga fazer o trabalho dele dentro de casa. Então, com essas questões que eles estão colocando, só quem vai
digamos assim, se dá bem, sair por cima, são as grandes empresas, Globo, UOL, Folha, porque essas pequenas empresas que eu citei aqui, elas não têm o poder de investimento publicitário para colocar um anúncio no site da Globo.com. E a Globo.com, por exemplo, ela não é responsabilizada pelo conteúdo pelo publicitário criado pelos anunciantes. E agora, dentro desse PL, eles vão querer responsabilizar a plataforma pelos anúncios criados por nós. Então, assim, vamos mais a fundo aqui, deixa... Eu quero mergulhar um pouco mais fundo, deputado, no que diz o PL, mas eu confesso a você que eu quero trazer um pouco das dúvidas das pessoas comuns que estavam cuidando das suas vidas e tudo mais, e se depararam com esse projeto. Primeiro, você falou que uma coisa muito importante, o projeto apareceu com regime de urgência sem ser discutido nas comissões. Eduardo, isso é uma coisa atípica? Você já é o deputado mais antigo aqui da mesa. Isso é uma coisa atípica? Os projetos, eles são... Como é que é o regime normal de um projeto de lei e qual é a diferença para o que está acontecendo agora com esse PL 2630? Você está no mudo, deixa eu devolver a sua... Não, eu que tinha voltado aqui. Na verdade, o que ocorre? Os projetos é quase que um requisito que ele tenha... Está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Agora está com som positivo. Está tranquilo então. Mário, acho que está contigo aí a questão do sem som. Mas, enfim, são vários os projetos que têm requerimento de urgência para serem apreciados em plenário. Então, o que acontece? São centenas de projetos que já têm esse requerimento de urgência apresentado. Não quer dizer que o PL 2630 teve requerimento de urgência e da noite para o dia ele entrou em pauta. Não, o que ocorre na Câmara, e é muito comum, são feitas gestões entre os líderes, eles decidem qual é a prioridade deles e eles levam isso ao presidente da casa. Então, esse projeto, provavelmente, a esquerda fez um lobby forte nele. Por quê? Porque a esquerda é aquele negócio, o que ela não domina, ela tenta destruir. E não é diferente com questão relacionada até a algumas igrejas, ou ao âmbito familiar, a autoridade dos pais, e assim é com a rede social. Ela não domina a rede social, ela toma um couro da direita na rede social, justamente porque interessa a elas fazer as suas narrativas, comprar as imprensas que eles desejam, né? Inclusive esse projeto PL 2630, ele, para utilizar até da esquerda, né? Vamos lá, ele empodera a mídia tradicional e volta mais ou menos o que era no passado. Porque se nós não pudermos falar o que nós bem quisermos aqui, se nós vamos ser censurados de maneira legal por um Ministério da Verdade, obviamente o foco vai se retornar totalmente para aquelas imprensas ditas tradicionais, como era nos anos 90, como era no passado. Então essa é a real intenção desse tipo de PL. Por quê? Porque a esquerda ela domina boa parte da grande imprensa. E ela conseguindo fazer esse Ministério da Verdade, ela vai conseguir, né, calar a voz dos conservadores em boa medida e colocar dentro das suas narrativas. Então, retornando aqui à questão específica, Paulo, que eu acho que eu não respondi, do requerimento de urgência. Na verdade, não é tão difícil a aprovação. A esquerda conseguiu a aprovação do requerimento de urgência e fez gestões para que o presidente Lira paute esse projeto. Esse projeto, ano passado, para quem se lembra... Eu ia perguntar sobre isso, sobre o ano passado, o que aconteceu, que esse projeto já estava aí para ser votado. Exato. Ano passado seria sensacional, entre aspas, por quê? Porque a esquerda estava correndo para aprovar o PL 2630 para tentar utilizar ele antes da eleição. Né? E o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo numa divisão de responsabilidades para não deixar a Suprema Corte, o STF, que bate mais forte nessa questão da censura, se desgastar sozinho. Seria como quem dá uma carta branca ao STF para que ele pudesse decidir da maneira que já havia decidido, mas dizer, olha, eu, STF, só estou cumprindo a lei. Inclusive, o Congresso aprovou o PL 2630. Consegue compreender mais ou menos isso? Porque tem sido muito desgastante para a Suprema Corte tomar determinadas medidas, porque fica muito na cara que é uma censura. Essa que é a verdade. Isso daí revolta as pessoas. Quando é que a gente viu o que aconteceu com a Jovem Pan? Para citar um exemplo. Ano passado. Ou então, onde é que a gente já viu acontecer o que aconteceu com o Brasil Paralelo? Uma censura. Foi comigo, proibido. Né?
É contigo, passaporte cancelado. Você, Não, Constantino. essa live está aparecendo para as pessoas, mas se elas clicarem no meu canal, o meu canal continua bloqueado pelo Alexandre de Moraes no Brasil. Apesar da bela audiência aqui que nós estamos tendo, tem quase 7 mil pessoas aqui, mais quase 3 mil pessoas no Rumble, quase 10 mil pessoas já nos assistindo. Isso é apesar dos esforços do Alexandre de Moraes para bloquear. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, passar a bola para o Nicolas nesse assunto. Ô, Nicolas, quem é o autor dessa lei? E eu, já que eu vou conectar com o Alexandre, eu vou ficar um pouco... vou tirar uma dúvida aqui. Por quê? Porque eu me lembro, e eu trouxe aqui até para as pessoas lembrarem, que em março, em 1º de março desse ano, Moraes propõe regulamentação a representantes de redes sociais. E também diz que enviar um projeto ao Congresso para a regulamentação das redes sociais. É o mesmo? É parecido? É a mesma coisa? É uma união? Quem é o autor? O que está acontecendo? Esse é o mesmo do ano passado que o Eduardo Bolsonaro estava falando? Então, Paulo, primeiro boa noite a todos, Eduardo, Mário, Paulo. Antes, Paulo, só de responder, primeiro é do Alessandro Vieira, tá? Veio do Senado. Alessandro Vieira era o senador e o autor, e o relator é o deputado Orlando Silva, tá? E o que aconteceu? Fazendo uma breve recapitulação aí. Há 3 anos já está sendo, essa lei foi colocada, mas houve uma instalação de um grupo de trabalho. E para explicar para as pessoas aí, o grupo de trabalho, diferentemente da comissão especial, ele não respeita a proporcionalidade partidária. O que isso quer dizer? O PL é o maior partido, então ele tem mais cadeiras do que os outros demais partidos. Quando você cria um grupo de trabalho, você não tem essa proporcionalidade, ou seja, fica um grupo de trabalho totalmente enviesado. E hoje nós temos mais de 40% dos deputados que não discutiram o tema. E, inclusive, esse projeto não passou em nenhuma comissão de mérito, ou seja, não houve discussão do tema na Câmara. E quando a gente olha os aspectos, digamos assim, mais importantes, os pontos mais importantes dessa lei, você vê que ele não fala a respeito de fake news. Pelo contrário, fala a respeito de publicidade. Então, quando você vê lá alguns pontos, né, do artigo ali que fala com relação à equiparação da rede social para como se fosse, né, um editorial, né, como se tornasse ali um jornal, você vê que há uma intenção muito clara do seguinte, de quem tem o direito de mentir. Então, assim, quem vai ter o direito de mentir agora? Mentir legalmente. Né, só pode vocês? Então, assim, além de todas as coisas que eu coloquei aqui, o texto ele foi colocado, Paulo, disponibilizado menos de 10 dias para a suposta data da votação. E eu tentei, conversar com o presidente da casa, conversei também com o Orlando, para a gente poder adiar, para a gente criar uma comissão especial, para que a gente votasse a urgência, mas não votasse o mérito ainda, para adiar isso, para a casa pelo menos poder ter um mínimo de tempo para poder ser discutido, mas realmente os planos aí foi frustrado. Então, assim, o histórico desse projeto ele é muito ruim. E, inclusive, houve uma alteração desse projeto de lei recentemente, que é o que eu disse, né? 10 dias a gente teve para poder analisar tudo isso. Então, tanto as plataformas como nós, deputados, eu vi algumas pessoas falando, vocês não estão comentando isso tem muito tempo, mas chegou a lei para a gente, tem 10 dias, é impossível. Então, assim, eu até levantei aqui, né, alguns pontos, né, principais aí. O primeiro, né, eu vejo, é com relação ao órgão de controle, que foi o que o Mário Frias citou. O Ministério da Verdade, né, para quem não sabe, nunca leu aí o George Orwell, é um ministério que basicamente controla tudo e todos, né? E você tem ali o controle até das ideias, né, das pessoas. E basicamente, ali no artigo 55, fala o seguinte, olha, o Poder Executivo poderá estabelecer entidade para regulamentar a lei, fiscalizar e aplicar sanções. Ele chama de entidade de supervisão. Imagina o Lula indicando os integrantes desse ministério. Imagina lá, vamos ver hoje o cenário aí. Quem que é a melhor pessoa, né? Nós temos um especialista. Vai botar que se chama Felipe Neto. Né? Nós temos deputados Janones que são especialistas em mentira. Isso aí eu não tô mentindo. Não, isso é verdade, de fato não. Eles são especialistas, de fato. Agora, imagina a composição, né, dessa entidade de supervisão. Então, assim, pessoal,
é realmente uma forma de... Primeiro, vai ter que gerar aí uma entidade do tamanho da Petrobras aí, né, gastando mais dinheiro para poder você supervisar todos os conteúdos colocados, ou seja, mais gasto para você, para o seu dinheiro. Você vai ter pessoas controlando o que você posta ou não posta, e isso inclui, pessoal, não só âmbito político, tá? Isso inclui, aqui em outros momentos, aqui, por exemplo, o controle estatal na propaganda de empresas. Então, vai ficar mais caro você fazer anúncio online. Então, você aí que é, por exemplo, montador de imóveis, como o meu, por exemplo, meu tio é montador de imóveis, coloca lá, quero pagar tanto aqui para divulgar isso aqui, quero divulgar aqui a manicure, quero divulgar isso. Você, além de tudo, vai ter que mostrar o segredo do seu negócio. Olha que loucura! Então, assim, você basicamente vai ter que mostrar qual que é o segredo do seu tráfego. Então, para o pessoal aí, né, do network aí, que gosta, né, de fazer o tráfego pago, para fazer isso e aquilo que tem as manhas, você vai ter que mostrar isso, como você faz isso. Ou seja, não engloba, pessoal, somente assim, o meu umbigo, não, os políticos que estão aqui, não. Engloba a sua vida. Porque se a gente tem que defender algo aqui, é primeiramente a liberdade. A liberdade, inclusive, de você ser idiota na internet. Mas, desde que não tenha ninguém controlando isso. E eu conversei, Paulo, respondendo aí a sua pergunta, eu conversei com o relator, que até então é o Orlando Silva, que é do Partido Comunista do Brasil. A gente conversou, tentou enxergar alguns pontos, tentamos, assim, chegar em algum consenso, mas temos visões diferentes de mundo. Então, para ele... começar, você não é comunista, né? Exato, começando por aí. Então, para ele acredita que tem que ter, sim, né, um ministério, digamos aí, né, uma entidade de supervisão. Eu acredito também possa ter essa entidade, digamos, de supervisão, mas ela já é existente, pô, é a própria plataforma, sabe? Então, existem outros mecanismos. E, historicamente, para finalizar minha fala, historicamente a gente viu que o controle da liberdade sempre é mais danoso do que a ampla liberdade. Então, a gente precisa deixar esses pontos bem claros, porque não afeta só a direita, tá, pessoal? Eu acho que isso é o mais importante deixar claro aqui. Paulo, eu queria levantar um ponto. Por favor. Que ano passado, eu não sei como é que está esse relatório agora, mas ano passado foi jogada uma isca para ver se os deputados, principalmente aqueles que não são muito afeitos às redes sociais ou que não têm um conhecimento profundo sobre história, liberdade, etc., de que estaria, né, em alguns artigos, tinha previsão de tornar o deputado em algo diferente, acima do resto da população, quase que repetindo o artigo da imunidade parlamentar, para dizer o seguinte: olha, vai ser bom para nós deputados, a rede social do deputado não vai poder ser bloqueada, você vai poder falar o que você quiser, entendeu? Para tentar tornar o projeto mais sedutor para aquele que tem a visão individual, tá? Só criando esse alerta, porque o Nicolas, o Mário Frias estão chegando agora, certamente não vai ser o caso deles, porque eles atuam por princípios e não por conveniência do momento, mas dizer que isso daí também é uma artimanha que foi jogada no passado, é bom a gente estar ciente na hora de nós conversarmos com os nossos pares, caso esse projeto venha a ser pautado no plenário. Ô, Paulo, eu estou olhando só complementar. Tá, desculpa. Não, pode falar. Eu complementar o seguinte: o Nicolas falou muito bem, Eduardo também, e a questão, Paulo, principal, é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Esse governo é um governo extremamente reacionário, literalmente um governo reacionário. Eu tenho 51 anos, eu sou de uma geração em que a população ela sentava na frente de uma tela para obter as informações mais importantes. No mesmo horário, você chegava a escutar a musiquinha do jornal, se você fizesse silêncio em casa, você ia escutar as outras casas repetindo essa informação. E o que esse PL vai privilegiar são justamente esses grupos gigantes, que vão continuar com seus anunciantes e vão, numa jogada extremamente reacionária, é a palavra, eles vão tentar, de alguma maneira, voltar a ter a exclusividade da informação. Porque é o que o Nicolas falou. Por mais que detalhasse melhor isso, Mário, até porque você conhece esse assunto como ninguém. E eu estou tentando aqui organizar o que diz esse PL. Eu entendi com o Nicolas, e estou aqui com um texto que eu não sei se é o texto mesmo. Eu entendi que tem um aspecto que eu quero detalhar aqui, que é essa centralização da criação de um soviete controlador,
do que pode ou não pode ser dito na internet. Isso precisa ser aprofundado aqui. Eu estou vendo os artigos 55 e 56 e precisa ser aprofundado. Agora, além desse soviete, existe esse aspecto que eu ainda não entendi muito bem, Mário. Talvez por você ser uma pessoa com muita experiência nesse setor, ele fique mais claro para você. Mas o que muda do ponto de vista prático para as empresas de mídia? Por que elas saem mais fortes e fortalecidas? Paulo, basicamente porque o que a gente chama de view nas redes sociais, e a gente chamava de Ibope na minha época, eles são aferidos minuto a minuto. Ou seja, cada minuto ele tem uma equação de resultado entre audiência e dinheiro. Publicidade, é publicidade. E as redes sociais, muita gente fala, a Globo vai quebrar, a Globo não renovou, a Globo isso, mas olha, a grande verdade é que quem destruiu o monopólio da informação foram as redes sociais. Pô, aqui você tem um deputado se juntar aqui, tem 10 milhões de seguidores aqui. Então é muita gente. Obviamente que esse mercado mais livre, liberal, que propõe a rede social, ela compete diretamente com a informação. Vou te dar um exemplo, por exemplo, quando a gente era garoto, falava no Jornal Nacional, se repetia na rua. Se você dissesse o contrário, ninguém acreditava em você. Era um ponto de confiança da sociedade. Quanto é a gasolina, quanto você vai viajar, quanto vai custar o mercado imobiliário, se o petróleo vai disparar. Tudo isso você tinha uma central de informação. Hoje, o hábito da rede social é tão forte na sociedade brasileira, principalmente, que o cara assiste o jornal e já vai para a rede social saber se é mentira ou se é verdade. Então, é um fenômeno que vai diretamente, tem um impacto financeiro direto, porque se você for um pouco inteligente, você vai entender que a Rede Globo ela é uma grande agência de publicidade. O jornal não é independente, as novelas são programadas para influenciar a sociedade em termos culturais, de roupa, música, tudo que você... Vai virar moda no Brasil, o mundo country. Tem uma novela que fala do mundo country. Aí você tem o jornalismo contando do mundo country de manhã, o video show falava à tarde, à noite tinha novela. Então, você vai criando costumes e hábitos culturais direcionados para a publicidade. Então, isso aí é assim que se faz dinheiro em televisão. Que é e o que a gente muda com o PL, deputado? O que muda, Paulo, é que nas condições, vou falar uma coisa muito séria aqui, nas condições que esse PL está sendo proposto, as empresas não vão ficar no Brasil. As grandes empresas, Facebook, Google, essas empresas elas vão ser estranguladas. 96%, né, do capital deles é de anunciantes pequenos. Ou seja... Eles já estão fazendo gestões junto aos deputados pedindo para não aprovar esse PL, tá, Paulo? E aí o que acontece? Então, deixa eu entender. O que muda? Eu ainda não entendi exatamente. Ele muda, por exemplo, a remuneração. Por exemplo, o que acontece? Um jornalista da Folha vai fazer uma matéria, aquele dinheiro da monetização que iria para o jornalista vai para a Folha, não vai mais para o jornalista, para citar um dos exemplos. Tá? Eu, inclusive, estava vendo um vídeo aqui da Bia Kicis falando sobre essa questão. Que, por exemplo, se eu pegar uma matéria da Record, jogar na minha rede social, aquilo dali... a rede social vai ter que pagar para a Record um pedacinho de dinheiro. Uma manchete que seja. Só que, obviamente, isso é igual ao tributo. Isso daí não vai ficar na conta do Facebook. O Facebook vai repassar para o consumidor. Então, por exemplo, hoje, o que é algo seleto no Twitter, que é aquele selinho verificado, o Twitter Blue, por exemplo, que eu pago R$60 por mês, talvez você... Se esse PL sendo aprovado, vai obrigar o Facebook, o Instagram e as outras plataformas a criarem um mecanismo de cobrança para você continuar na rede social. Isso é um cenário provável com a aprovação do PL. A grande questão é a seguinte, Paulo, para ser objetivo. Eles estão matando a liberdade da internet em prol de encher o bolso da Globo de dinheiro. Por quê? Porque quando você faz uma cobrança por conteúdo jornalístico circulado na internet, Nicolas, se eu posto lá no meu stories, posto lá no meu feed, no feed não tem link, né, mas posto no meu stories, e ele clica e direciona, por exemplo, um conteúdo jornalístico da Globo, a plataforma vai ter que pagar a Globo, ou seja, ela onera a plataforma, entendeu? Então, e assim, não é só a Globo, entendeu? Tipo assim, no site da Globo, qualquer pessoa que divulgar, isso inclui texto, vídeo, áudio ou imagem. Então, é uma forma, assim, de onerar a plataforma. E pior do que isso, o que acontece? A Globo, ela já é remunerada.
Porque quando você entra no site da Globo, essa reportagem, ele vai ter as publicidades ali. Você compreende? Então, só, assim, ela é remunerada pela publicidade. Então, por que essas empresas televisivas estão com tanta ânsia de ser aprovado isso? Porque o conteúdo na internet é papo de trilhões de conteúdo que é postado. E tem um outro ponto aqui que eu quero levantar, que é a parte do dever de cuidado, que está no artigo 11 do projeto. O que basicamente isso daqui fala? Ele vai ter que os conteúdos potencialmente ilegais, eles vão ter que agir de forma preventiva em um tempo hábil. Ou seja, suponhamos que está todo mundo convocando uma manifestação fora Lula. Se uma pessoa, Paulo, uma pessoa denunciar a publicação, o Facebook já vai, por exemplo, vai ser acionado e ele vai ter que preventivamente, vai ter que retirar aquele conteúdo para ver se ele é ilegal, se ele tem algum discurso de ódio, etc. e tal. Então, o que pode acontecer? Vai acontecer igual eles já fazem com derrubada de perfil. Por exemplo, gente, 8 horas de sexta-feira, vamos denunciar a publicação do Eduardo Bolsonaro. Pum, vamos lá. O Facebook vai receber lá 5, 10 mil denúncias e vai falar, de fato, o Fora Lula aqui pode acontecer igual o dia 8, pode acontecer igual o dia 8, por exemplo, tem uma só, né? Pode acontecer igual o dia 8, e aí ele pode retirar esse conteúdo. Só que quem aperta o botão para poder acionar o Facebook para isso, além de qualquer usuário, é também a entidade que é criada, que é o Ministério da Verdade. Então, assim, não ache que a gente vai ganhar essa guerra do tipo assim, então eles denunciam a gente pelo Fora Lula, a gente vai denunciar eles também pela invasão, por exemplo, do MST. Não vai ser derrubado, porque o controle vai estar com essa entidade. Você compreende? Então, assim, é uma guerra completamente assimétrica. E o que eu quero dizer é o seguinte, se a CPL passar amanhã, esquece eleger candidato de direita para presidente. Esquece. Porque se o Bolsonaro tomando a facada, tá? Os caras falam que é mentira, imagina com a gente não conseguindo postar as coisas, alguns vídeos, algumas opiniões, alguns posicionamentos. Então, assim, realmente vai inviabilizar qualquer candidatura. Hoje, se o Eduardo é campeão de votos, se eu sou campeão de votos, Mário Frias também lá em São Paulo, se o Bolsonaro é campeão de votos, é porque a internet consegue chegar onde a gente não consegue. Então, se a gente não deixar isso bem claro, mas bem claro, muita gente vai ser prejudicada, não só a direita. Então, Paulo, você hoje... Desculpa, para te falar sobre a questão financeira e por que eu digo que as empresas vão sair do Brasil, é porque é o seguinte, você imagina o Nicolas, o Eduardo, a gente que tem milhões de seguidores aí, você imagina se a empresa, uma Big Tech dessa, for obrigada a supervisionar cada comentário, cada postagem de cada um de nós. Ela não vai ter funcionário contratado para conseguir fazer isso, para começar. Não é a especialidade deles, né? Porque a especialidade deles é conteúdos. Esse PL aí, ele pretende que as plataformas sejam responsabilizadas pelo conteúdo dos seus anunciantes. É exatamente isso que eu estou falando. Então, é a polícia das ideias e o Ministério da Verdade, porque aí vai ser feito um grupo dentro do governo para dizer, como o Nicolas disse, o que é verdade e o que não é. Então, não adianta você postar a invasão do MST, porque é mentira. Agora, se a esquerda fizer esse movimento, eles transformam em verdade. Isso vai sufocar, vai impedir, cara, olha só, as grandes mídias como a Globo, a Folha, emissoras de rádio, TVs impressos, não possuem responsabilidade legal sobre o conteúdo publicitário dos seus anunciantes. Então, quer dizer, eles vão continuar livres para anunciar o que eles quiserem, mas dentro das redes sociais, onde o ambiente é livre para que você faça um anúncio do seu negócio, para você dizer o que você pensa, não. Aí é estado policialesco, entendeu? Mário, posso dar um exemplo aqui? Aconteceu agora, recentemente. A CNN divulgou que o deputado André Fernandes estava nos atos do dia 8. E postou isso em rede nacional, né? Em rede nacional na televisão. O André viu isso, comprovou que ele não estava, através das suas redes sociais, nos atos do dia 8, e a CNN teve que se retratar. Sem internet, como que ele se defende?
Me explica. Não tem. Bom, é absolutamente impossível, mas eu fico mais preocupado com esses termos. Tem alguns termos que, quando eu escuto, eu coloco meu bumbum na parede. Tá? Um deles é a proteção do Estado Democrático de Direito. Toda vez que eu escuto isso, dou aquela encostadinha na parede para prestar atenção. O outro que eu escuto, quando eu escuto o termo desinformação, esse eu coloco bem justinho na parede. E esse projeto tem as duas coisas no seu texto: a proteção do Estado Democrático de Direito e desinformação. Uma das partes aqui, eu estava lendo no artigo, pelo menos nesse texto provisório que eu tive acesso, no artigo 56, diz que o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ou seja, o soviete dos notáveis brasileiros, ele vai designar, né, obrigações para que os serviços de mensageria instantânea, ou seja, WhatsApp e Instagram Messenger, etc., tomem medidas preventivas para conter a difusão em massa e para enfrentar a desinformação. Isso é impossível, é óbvio que a empresa vai embora do Brasil. Você não tem condição de ter um staff de pessoas para supervisionar milhões de pessoas. Não, quem classifica o que é desinformação? Vai acontecer de maneira legalizada aquilo que aconteceu, Paulo, no Vietnã. O que aconteceu no Vietnã? E a gente só soube porque um ex-funcionário do Facebook trouxe à tona. No Vietnã, o regime falou o seguinte: Facebook, ou você cala quem está fazendo discurso contra o comunismo, ou a gente vai mandar vocês embora. O Facebook se viu obrigado a se posicionar, porque um ex-funcionário da empresa trouxe isso tudo à tona, e na desculpa do Facebook eles falaram: olha, a gente preferiu censurar quem estava fazendo qualquer tipo de comentário contra o comunismo, porque isso daí era menos gravoso do que retirar a plataforma do Vietnã. Vietnã, que é o 5º maior faturamento do Facebook hoje em dia. Então, o que vai acontecer no Brasil? Vai ser isso de maneira legalizada, porque esses termos, e a gente sabe que uma lei ela precisa atender ao princípio da clareza, ou o princípio da taxatividade, que é o quê? Colocar o preto no branco. Se você fala, vamos banir o discurso de ódio, perfeito. O que é discurso de ódio? Não se sabe. E a esquerda é mestre em fazer isso. Assim como o Paulo Figueiredo falou ali, que ele coloca o dele na parede quando ele escuta a palavra desinformação, é a mesma coisa quando todo mundo pró-vida escuta a palavra direitos reprodutivos das mulheres, que a esquerda tentava atochar em tudo quanto era tratado internacional. Então, se você não prestar atenção, você vai votar um acordo de livre comércio e lá no meio vai estar pauta de gênero, vai estar pauta de, não, vamos garantir a equidade entre homens e mulheres. Só que lá na ponta, quando você vai ver, o que é isso? Isso é cota. Direitos reprodutivos das mulheres, na verdade, é justamente o contrário, né? É o direito dela assassinar os bebês dentro da barriga das mães. Então, esses sinais, mais do que aumentam o nosso alerta, né? Passa de amarelo para laranja e depois passa para vermelho quando você vê o autor da matéria, né, o deputado Alessandro Vieira, e o relator da matéria, que é o deputado Orlando Silva. Quem que pese ser uma pessoa boa no trato pessoal, que converse com todos, é difícil você acreditar nas boas intenções de alguém do Partido Comunista Brasileiro quando se fala em liberdade de expressão na internet, né? Eu achei curioso que o projeto se chama Liberdade, né? É um projeto de liberdade, e aí coloca um comunista para relatar o projeto de liberdade. Bom, a gente tem que olhar nos países comunistas como é a liberdade da internet. Né? Talvez seja um bom dever de casa, para ver se realmente há liberdade. Tem outros 2 pontos aqui que me chamam muito a atenção. Primeiro que, num primeiro momento, o soviete é o comitê gestor da internet que vai supervisionar. Mas depois há efetivamente... Entidade autônoma de supervisão, Paulo. O CGI transfere, lá de esquerda, não, transfere o poder para entidade autônoma de supervisão. Isso parece muito, mas muito mesmo, uma coisa de um livro do George Orwell. Parece assim, demais. Parece uma distopia científica. Eu digo isso porque, sabe um país que tem exatamente uma entidade de supervisão da internet? Poxa, a China. Eu acho que talvez tenha tirado daí o deputado Orlando Silva tenha se inspirado em outro lugar comunista para ter essa informação. Agora, tem uma outra característica que eu achei interessante nesse texto provisório do projeto, que é a obrigatoriedade de que os provedores estabeleçam uma pessoa jurídica no Brasil. Agora, você Ninguém imagina... vai fazer.
Não, e você imagina, se todas as empresas inovadoras de internet tiverem que estabelecer uma sede em cada um dos países que elas operam. Imagina. Mas é por isso que... Será que vale para o Pornhub isso aqui também, Eduardo? Xvideos? O que vai acontecer, Paulo? Será que eles vão ter que ter... Eles vão ter que... Não vale. Porque senão já resolvi o problema, o projeto já não passa. Por exemplo, Paulo, de duas uma. Ou as empresas... Eu sei que o Nicolas não sabe que sites são esses, mas o resto da audiência sabe. Esse moleque sabe é sim, bom menino demais. demais. Que fizeram com ele ano passado. É verdade, ele foi vítima dessa A gente tem um deputado lá na Câmara lá que ficou vendo pornô gay só para ver um cara que parecia comigo. É verdade. Tem que ter muito tempo. O cara é viciado em pornô gay, rapaz. Cara, esse aí todos os pornôs gays. Todos, cara. Até achar um cara com a sobrancelha grossa. Vai tomar banho também, né? Mas eu digo o seguinte, se todo site de inovação de internet tiver que ter sede em cada um dos países, fecha a internet do mundo, né? Sim. Ô, Paulo, tem uma coisa que eu anotei que eu acho que é importante a gente falar, né? Essa entidade de supervisão, ela vai ser a estrutura que vai aplicar os protocolos de segurança, ou seja, o PL vai criar um órgão estatal que será responsável em qualquer momento de interferir nas empresas privadas, obrigando-as a mudar o seu modelo de negócio, que é o que o Nicolas estava falando. Pô, você tem um modelo de negócio, você vai ser obrigado a expor, todo mundo vai copiar. Então, assim, você perdeu o sigilo de informação de empresário, então você vai quebrar o mercado de uma forma, e, acabou de dizer, a pressão está tão grande aqui, eu sinto isso, principalmente dessa turma que faz parte do Facebook, né, do Google. O desespero dos caras é muito grande. Por quê? Porque eles não vão ter estrutura física, eles não vão ter mais a intenção de investir no Brasil. E para nós é bem o que o Nicolas falou, cara. Nunca mais vamos eleger. A gente não pode esquecer que Jair Bolsonaro foi eleito usando a rede social, né? Em 2018, principalmente, né? E isso aí assim, é um divisor de águas para que esse país se feche para o mundo, porque se você tomar uma decisão como o Eduardo citou, do Vietnã, é um troço que eu não consigo imaginar, né? A empresa aceitar esse tipo de coação, uma empresa gigantesca como essa, eu não consigo imaginar. Agora, quando você tem diretores de Big Techs presos, que já teve, né, porque não obedeceu uma ordem judicial ou questionou uma medida judicial, então é óbvio que os caras também estão assustados. Então, assim, a gente vai voltar no tempo para que a Globo e as outras, que eu não vou ficar citando aqui, tenham um monopólio de informação para eleger quem quiser. Elegiam e derrubavam quem queriam. E o que quebrou esse paradigma foram as redes sociais e as nossas atividades, porque é onde o Nicolas pode apresentar o trabalho dele, eu posso apresentar o meu, o Eduardo pode apresentar o dele. Então, a pessoa ela tem a liberdade para acessar o conteúdo que interessa a ela, é liberdade. Agora, não criar uma censura legal no Brasil, pô. Ô, Paulo, eu sei que não é alvo assim, da nossa discussão, mas é importante, né? Eu sei que é minoria, mas é bom a gente deixar claro algumas coisas. Muita gente, agora jogando mais para o lado político, né? O que nós vamos fazer e alguns questionamentos que algumas pessoas fazem no seguinte sentido. Mas eu quero saber detalhes. Desculpa, Nicolas, te interromper, mas eu quero saber detalhes do que vocês vão fazer. Eu só quero antes tirar uma dúvida a respeito disso que o Mário estava falando. Claro. Existe, então, hoje, se eu estou entendendo bem, uma guerra de interesses, onde não tem nenhum santinho também nessa história, né? Entre uma disputa entre as Big Tech de tecnologia, Google, Facebook, Meta, né, na verdade, enfim, os grandes... Guerra a gente também, mundialmente. Não, claro. Claro, eu quero só entender. Existe uma disputa entre esse grupo, que é um grupo muito poderoso, mundialmente, e os veículos tradicionais de mídia. Então, há um desalinhamento de interesse entre esses dois agentes, né? Entre, digamos assim, vamos brincar de chamar Google e Facebook, e Globo e CNN, Globo e Folha de São Paulo. Da vela e da luz, pô. Hã? É da vela e da luz, a briga da vela e da luz, pô. Exato. Então você tem um desalinhamento entre esses caras. Eu tenho uma pergunta. Parece que as redes sociais estão agindo aí, junto a vocês, deputados, para tentar... Vou chamar, no Brasil não pode lobby, mas se fosse nos Estados Unidos eu diria que eles estariam fazendo um lobby, eu não quero fazer uma acusação criminal,
que estariam fazendo um lobby contra esse projeto de lei na Câmara. Existe uma possibilidade deles só tirarem a parte que atrapalha eles, mas manterem a parte que atrapalha a gente? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Tira esse negócio da publicidade. Na verdade, o maior interesse deles realmente é a publicidade, né? Aquilo que afeta o bolso. Mas então, eu acho difícil. Dá para eles melhorarem o projeto a favor deles? Até dá, mexendo nos locais corretos. Isso você pode fazer até através de destaque, tá? Dependendo da bancada do partido. Cada partido tem um número X de destaque. O PL, não sei se vai ter 3 a 5 destaques a serem feitos. Você pode destacar uma parte do texto, um artigo, e tentar reverter, né? É a última ratio que você tem na hora de tentar defender um projeto de lei. Meu medo é eles retirarem a parte que interessa a eles, que é essa parte da publicidade, e manterem a parte que é no nosso lombo, na verdade, que é a Paulo, parte da censura. Eu tenho conversado com o pessoal da Meta, do Instagram e tudo, e o que eles realmente estão com bastante medo é a questão do segredo de negócio. Basicamente, é pedir para a Coca-Cola, para a Pepsi, falar assim, gente, abrir a estratégia. Me mostra aí qual é a receita aí, qual é a fórmula mágica para poder fazer acontecer. Então, ou basicamente, seja, eles não estão nem aí para nossa liberdade. Porque eu queria deixar isso claro. Não é que as Big Tech estão preocupadas com a nossa liberdade. Aqui nos Estados Unidos... Não, eles já atropelaram por diversas oportunidades a nossa liberdade. Vi que até no passado recente, que até o Talibã, o representante internacional do Talibã, deu um passa fora numa jornalista que foi falar de liberdade de expressão. Você lembra disso? Coisa de 1, 2 anos atrás, o representante do Talibã falou, olha, você quer falar de liberdade de expressão? Vai lá no Vale do Silício, vai lá com o Facebook, com as Big Techs. Por quê? Porque não tem moral para falar isso, porque já nos censuraram e fizeram várias coisas aqui nos Estados Unidos, gente, aqui nos Estados Unidos, logo no início do governo Biden, os democratas tentaram passar uma lei chamada DOPA, Disinformation Online Prevention Act, Lei da Prevenção à Desinformação Online. Você vê que nada é feito no Brasil, é tudo copiado. E essa lei, ela dava a FTC, né, que é o órgão regulador aqui das telecomunicações, dava a possibilidade de usar ferramentas de verificação de fatos para remover conteúdo de desinformação, obrigava a remoção de conteúdo prejudicial, dava ao usuário, criava ferramentas para denunciar em tempo real discurso de ódio. Então, elementos muito parecidos com o projeto do Brasil. E você sabe quem acabou não passando, porque por causa da ação do Congresso aqui, do número de deputados e senadores republicanos e tudo mais, conseguiram barrar o projeto. Mas você sabe quem era os grandes patrocinadores dessa lei? Google e Meta. Então, o meu medo eles estão tudo bem com o negócio de censura. Estão preocupados em proteger o segredo de negócio e publicidade. Então, eu acho que aí a gente entra numa situação, Paulo, que a gente tem que ver o que dentro dessa guerra aí, o que é melhor para nós também. Não tem ninguém bobo aqui, a gente quer defender o que a gente acredita que, no fundo, é a liberdade de expressão, que a gente possa falar mal bobagem do mundo, mas que seja garantido a nós o direito de falar essa bobagem. O que eu acho, assim, em primeiro momento, que é o que eu tenho falado também com os deputados, com as pessoas que são mais próximas a mim, é que isso não deveria estar em votação sem uma comissão especial para analisar isso, por inteiro, não é analisar um pedacinho ou outro pedacinho. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar para tentar conseguir, no mínimo, não aprovar esse requerimento de urgência, para que isso tenha... no mínimo, um devido processo legal, que nós, como representantes do povo, tenhamos a oportunidade de debater, porque, como o Nicolas falou, ninguém debateu isso. Tá há 3 anos lá. Mas ninguém debateu, não teve uma comissão para um assunto, Paulo, que, independente de quem ganha e quem perde, porque é óbvio que o mundo é movido por dinheiro, e esses dois lados que nós estamos destacando são lados extremamente interessados em dinheiro. A gente não está negando isso em momento algum. Mas é preciso que nós, que não temos essa ligação com o dinheiro, estamos aqui, tenho certeza que pelo menos esses que estão aqui são extremamente fiéis, ideológicos, acreditam no que estão fazendo, fazem com amor o que fazem. Aqui nesse grupo aqui, tenho certeza que têm o mesmo pensamento que eu, querem o bem das pessoas, querem que as gerações futuras tenham memórias do passado positivas, respeitem os pais, né? A gente tem nossos temas muito fortes, morais aqui, mas nesse momento o que a gente precisa é tentar frear
essa sanha maldita que eles estão de enfiar isso goela abaixo sem um debate aberto nessa legislatura, que a gente possa, cada um aqui, defender os pontos. E aí, cara, é óbvio que para nós o pior resultado, independente também de querer um lado ou querer que outro vença, o pior resultado é a gente ter o monopólio da informação de volta ao grupo que a gente conhece, ao grupo que a gente cresceu assistindo bailar solto no Brasil. Então, acho que a gente tem que ter essa inteligência, é o que eu penso. Acredito que vocês dois tenham, Eduardo e Nicolas, tenham uma ideia também do que a gente tem que fazer, mas o ideal é a gente não deixar isso ser votado, brigar por isso não ser por urgência e tentar adiar isso para que a gente consiga colocar uma comissão para debater isso a fundo, pô. Não é possível. Tem duas coisas 2022... aqui que eu queria falar. Rapidamente, desculpa, Nicolas. Primeiro eu quero ouvir a tua opinião, o que você ia falar, porque eu acabei te cortando. Só quero avisar as pessoas aqui, em deferência à nossa audiência, que o nosso querido deputado Gustavo Gayer, ele só não está na nossa live aqui, porque a esposa dele teve passou mal num evento, e ele está acudindo lá a esposa dele, então melhoras aí para a esposa do Gayer, e ele está aqui mandando um abraço e a deferência dele à nossa audiência. Também está assistindo e me pediu para comentar a Bárbara, nossa querida Bárbara, conhecida aí pelo Te Atualizei, que fez um excelente vídeo sobre esse assunto, está ajudando muito. Ela entende bem o que é censura, né? Ela entende bem o que é uma censura. Covardia sem tamanho, né? Um absurdo, e é isso que a gente não quer. Porque, assim, exato. Geralmente, o nosso lado, vamos falar de lado aqui, mas o nosso lado, ele está sempre com os fatos. Ele sempre se agarra a fatos. Ela é uma pessoa que comenta fatos jornalísticos, né? E você vê o que ela sofreu descaradamente. Você não tem justificativa para tirar o perfil e desmonetizar como fizeram com ela. Então, é isso que a gente não pode aceitar, entendeu? O monopólio da informação e um Ministério da Verdade, pô. Ela chama atenção, a Bárbara, ao artigo 63, né, que oficializa o que aconteceu com ela, o que aconteceu comigo, que hoje são ilegalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse artigo 63, ele mudaria o artigo 319 do Código de Processo Penal e instituiria as medidas cautelares de bloqueio, né, das redes sociais. Retirada, bloqueio de conteúdo, suspensão de perfil, conta ou até proibição de acesso à internet. Hoje são todas cometidas na base da ilegalidade pelos nossos iluministas do Supremo Tribunal Federal, em especial o Alexandre, mas até porque se não fossem legais não havia necessidade de incluir no projeto de lei, na verdade, mas ela passa a oficializar esse absurdo que basicamente, que é uma coisa absolutamente impensável aqui nos Estados Unidos, que basicamente é o equivalente moderno a você jogar alguém no calabouço, né? É o equivalente moderno, porque antigamente o sujeito ia na praça pública, ia lá e protestava contra a sua autoridade. Agora, com essa mudança desse artigo 63 que a Bárbara chamou aqui a atenção e pediu para eu comentar, você oficializa o novo calabouço do século XXI, que é você sumir. Lembra quando sumiam com alguém? Esse é o que tentaram fazer comigo. Hoje as pessoas não sabem porque que clicam no meu canal e diz canal bloqueado. Essa é a versão moderna do dar um sumiço no indivíduo, que é algo que os comunistas sabem fazer muito bem. Nicolas, você ia fazer um comentário sobre o que a gente ia fazer daqui para frente? Eu acabei te cortando. Peço desculpas, tranquilo. As pessoas estão interessadas. Não, sem problemas. Inclusive, eu iria citar também essa inclusão de dispositivos, né, no Código Penal e Processo Penal, mas foi muito bem falado. Um abraço aí, Bárbara. Sei o quanto você está lutando também para que isso não passe. E muita gente acaba perguntando, mas a bancada não é a maior, o que vocês estão fazendo? Enfim, a gente, obviamente, cada um aqui tem, né, a sua agenda e a sua prioridade. Eu tenho conversado absurdamente com o pessoal da Meta, sabe, reuniões, e tendo também essa noção, tá, de que é uma guerra de poderes que até ultrapassam limites do próprio Brasil, porque é interesse de mercado, é grana, é bolso, enfim, então é muita coisa que está em jogo. E o regimento interno da Câmara, ele dá muito poder aos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, assim, por que vocês não pressionam para a CPMI sair? Gente,
O presidente do Senado, ele é o competente para convocar a sessão. Se ele não convoca, não tem como fazer mais nada. Nossa, Nicolas, mas isso é desanimador. Bem-vindo ao seu país. Ele é desanimador mesmo, quando você olha para esse ângulo. E com relação à PL das fake news... Nesse ponto, acho... Nicolas, eu sei que todos vocês gozam de uma boa relação com o Arthur Lira, o próprio presidente Bolsonaro gozava de uma boa relação com ele, sempre fez boas menções ao Arthur Lira. O que houve para ele resolver pautar esse negócio? Eu tenho que fazer essa pergunta a vocês. Olha, vou ser bem sincero, Paulo. O que acontece? O Lira, antes da eleição dele, a primeira, ele jogou sempre limpo. Ele falou o seguinte, pessoal, olha só, eu não tenho como ser o presidente da esquerda ou o presidente da direita. Os temas que forem trazidos até a mim, eu vou jogar para o plenário. Eu sempre vou buscar um acordo, mas caso não tenha acordo, eu jogo para o plenário. E pelo menos isso daí é positivo no seguinte sentido. Assim como ano passado nós conseguimos adiar a votação desse projeto de lei, que certamente seria aplicado na eleição, mesmo desrespeitando o princípio da anuidade. Porque, para quem não sabe, está na nossa Constituição que toda lei aplicável a uma eleição ela tem que ter sido aprovada um ano antes. No caso do PL 2630, eles estavam correndo pertinho da eleição, meses antes da eleição, para tentar aprovar aquilo, para já a partir dali dar um cala-boca visando a eleição de 2022. Mas, no entanto, o Lira ele sempre jogou aberto nesse sentido. Eu estou fazendo a defesa dele, eu só estou sendo justo e falando aquilo que ele, enquanto candidato, nos dizia. Tá? Então, o que cabe a nós fazermos? Em que pese termos a maior base, temos uma base conservadora mais forte, mais sólida esse ano do que ano passado, na outra legislatura, cabe a nós esclarecer as pessoas para que a gente faça essa onda chegar principalmente naqueles parlamentares mais de centro, que são parlamentares que não estão contaminados com o discurso da esquerda, que o cara da esquerda ele vai votar a favor disso. Ele tem certeza que essa censura não vai chegar nele e essa censura vai privilegiar os objetivos dele, né? Que é sempre chegar ao poder. Então, aqui que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa onda chegar e pressionar. E tal qual pressionou, por exemplo, na CPMI, para a gente coletar as assinaturas para a CPMI do 8 de janeiro. Olha como é que deu certo, gente. Coletar assinatura para a CPMI não é fácil. Eu tentei com a deputada Cristoneto, na legislatura passada, fazer a CPMI do Foro de São Paulo. Não conseguiu o número mínimo de assinaturas dentro da Câmara. Isso não é algo simples. A gente conseguiu não só no Senado, mas também na Câmara. Por um lado, pode ser desanimador, como o Nicolas falou, o presidente ter muito poder, ter esse poder, poder de agenda, que é pautar aquilo que ele acha interessante, óbvio, preenchido o requisito do requerimento de urgência, mas também a gente tem que ter noção que nós temos força ali dentro. Muita gente ficou decepcionada quando o Rodrigo Pacheco ganhou do Rogério Marinho. Mas a esquerda ela ficou preocupadíssima. Por quê? Porque o Rogério Marinho botou acho que 32 ou 33 votos. Eu lembro que época eu falei, gente, o Rogério Marinho ganhou voto suficiente para abrir uma CPI. É verdade. E aí agora o que aconteceu? Botamos mais do que 27 assinaturas no Senado e mais de 171 assinaturas na Câmara. A gente vai aos trancos e barrancos agora, nessa semana, Deus quiser, né? Finalmente abrir essa CPMI. Então o tempo do Congresso é complicado, é mais lento do que o da população, e a gente tem que ficar de olho, a gente tem que alertar vocês, olha, tá vindo uma batalha adiante. Vamos junto entrar com a gente nessa trincheira. É isso que a gente precisa. Eu acho que esse, inclusive, é o objetivo principal da gente estar aqui, passando de 11 horas da noite, fazendo essa live com vocês. Eu quero abrir aqui mesmo, uma listagem, aquele placar, mas queria que o Nicolas completasse o raciocínio dele, porque eu já o interrompi 2 vezes, parece até que eu não gosto dele. Oi, Nicolas, te amo. Fica tranquilo. E assim, acaba que essas cobranças, né, vêm, e é claro que o político tem que aguentar a cobrança, tem que aguentar a pressão, até mesmo porque senão não é seu lugar. Mas eu acho que a oposição hoje ela está incrivelmente mais organizada. O Eduardo esteve na legislação passada, né, e já nos relatou, não somente ele como vários, que não durou nenhuma gestação para que ocorresse a quebra do PSL, né, com aquela briga de quem seria o líder do partido, enfim. E hoje nós temos reuniões semanais, amanhã mesmo tem reunião, né, 9 da manhã, ali na liderança do PL, às 11 tem outra para poder tratar especificamente a respeito da PL da censura. E a gente, hoje, né, fizemos um vídeo conclamando também as pessoas para que entrem nessa briga com a gente. E eu acho que o nosso processo político, ele não é somente um amadurecimento dos políticos, mas também dos próprios eleitores,
que vão compreendendo como funciona de fato o jogo, como funciona o sistema político, os líderes de partido, as reuniões de liderança de partido, porque muitas das vezes, e vou ser bem sincero aqui, dando um relato aqui de começo de mandato, né? Parece que aquele PM, sabe, que entra na corporação, fala assim, bicho, eu vou acabar com o crime no Brasil, né? Eu vou dar pancada em vagabundo. E você está se sentindo Matias, né? Isso, eu me senti o Matias. Eu falei, cara, peraí, daqui a pouco eu vou preso. Vai fazer igual o Matias, né? Daqui a pouco eu vou preso. Vai tomar um tiro nas costas aí, rapaz. Eu prendo o vagabundo, a justiça solta. Aí você começa a entender, fala assim, peraí. Então quer dizer que tem reunião de líderes, quer dizer que existem aqui as pessoas que de fato vão decidindo quais as prioridades dos temas. Então, assim, é bom explicar isso, tá, para as pessoas, porque eu acho que muitas das vezes o canhão de indignação ela é virado para o lado errado. A gente tem que se indignar, por exemplo, vocês são a maior bancada, por que não está dando? Eu acho que tem que se indignar com aqueles que se elegeram, por exemplo, com o nome da direita, e agora não estão honrando o seu voto. Essas pessoas têm que ser cobradas. Agora, as pessoas estão na linha de frente, sabe? E assim, jamais vou reclamar da minha vida, tenho saúde, graças a Deus, vou casar domingo agora, assim, eu estou tranquilo nesse sentido. Mas há sacrifícios que o político faz nesse sentido, entende? E então, assim, como que é uma ação que a gente possa fazer, e aí necessita das pessoas que elegeram os deputados, que entrem no site, como você mesmo, PL, eu acho que é PL da censura. Tá aqui na tela, vou botar aqui na tela. Paulo, aí, que fez um placar do PL da censura, usa a favor da liberdade e a favor da censura. Então, o que você vai fazer? De forma ordeira, como nós somos, de forma educada, você vai ver se o seu deputado está a favor ou está indeciso ou está contrário e vai cobrá-lo. Então, eu peço para que os de Minas, que estiver nos assistindo aqui, façam isso, para que vá até os deputados de Minas, cobrem isso, porque realmente agora não é uma luta só, digamos, dos políticos aqui. É uma luta de todos. Veja quem vota sim, que realmente... Que surpresa, assim, né, Mário? Cara, é fantástico. Olha lá que coisa linda. Vamos ver o sim, vamos ver aqui. Não é muito difícil vamos ver o sim. Saber que a lei é ruim. Você olha lá no placar. PT, PC do B. PT. Isso aqui é escalação de filme de ficção, terror, rapaz. Rapaz, Janones vota sim? Que surpresa. Já é um indício, hein? Já é um indício. Janones vota sim? Não acredito. Tô tão surpreso aqui que o Janones vota sim. Vai fazer parte ali da entidade ali, né, filho? Tem que garantir, né? Vai ser ele, Felipe Neto, vão ter 3 trans, pelo menos 2 índios. Vai ser ele, Felipe Neto, Vera Magalhães, exatamente. Alice Portugal. Para cada um, bicho. Alguma socióloga. Vai ser igual a rampa do Lula lá, entendeu? Agora, mas tá aqui, né? A preocupação que eu tenho é essa aqui. Arthur Lira vota sim, né? Há um blocão hoje, né, composto aí por vários partidos, realmente bastante forte. E o que nós estamos fazendo? A gente entrou em contato com várias frentes parlamentares, né? Por exemplo, a do agro, a frente evangélica, por exemplo, porque tem também um detalhe aí, tá? Os políticos que exerçam alguma atividade que monetize em seu perfil não poderá fazer isso mais. Então, dando uma analogia aqui muito básica para todo mundo, suponhamos que o cara é dentista. O cara é dentista e ele vende curso lá de dentista. Isso com certeza não poderá ser feito. Então, o perfil dele, isso foi uma discussão, inclusive, nos Estados Unidos, que aconteceu com o perfil do Trump, se o perfil dele era governamental ou um perfil pessoal, isso vai ser colocado como o seu perfil ele é governamental, ou seja, tudo aquilo que ultrapassa do campo profissional vai ser colocado como não pode. Então, o deputado agora, por exemplo, se ele faz uma live e lá na live lá alguém doa lá o dinheiro para ele, não pode. Se ele anteriormente já tem isso como ofício, como, por exemplo, o Gustavo Gaia era youtuber, vários deputados ali fazem, até deputados do centro, inclusive quebrei o pau com ele essa semana passada aí, que ele faz mensagens bíblicas, né? Todos os dias e tal, e o canal dele é monetizado, isso não poderá ser feito também. Então, assim, eu acho que para cada caso, você vai ter que mostrar como a lei encaixa para poder ferrar o cara. Então, para a frente parlamentar cristã, eu apresentei isso. Para a frente parlamentar, por exemplo, do agro, atinge muito o mercado, porque o mercado hoje, se você não está na internet, você não existe. Basicamente é isso.
Então, é uma forma da gente alcançar outros públicos, tá? Nem sempre o mesmo argumento, ele vale para todas as pessoas. Porque vai ter a pessoa que vai achar que, vocês estão querendo mentir na internet, a gente tem que regulamentar isso mesmo. Não é sobre isso que a lei fala, e é lógico que essa vai ser a narrativa que eles vão tentar emplacar. Então, amanhã vão ter vários discursos, né? Inclusive, para a gente derrubar esse requerimento de urgência. Um ano atrás foi derrubado e todo mundo dizia impossível também. Então, amanhã vamos lutar para a gente conseguir derrubar essa Como é que urgência. tá a agenda, Nicolas? Me explica aqui. Como é que é, perdão? Como é que é a agenda? Quais são os próximos passos? Qual é a linha do tempo desse projeto? O que vem Amanhã pela será frente? votado o requerimento de urgência. Votado o requerimento de urgência, vai ser votado a No matéria do plenário. projeto em plenário no dia seguinte, na O quarta-feira. requerimento de urgência vai ser votado aonde? Amanhã em plenário. Em plenário, ok. Amanhã. E E aí, depois? passado o requerimento de urgência, entra na pauta no próximo dia, que no caso é quarta-feira. Tá. É muito comum, gente, que o requerimento de urgência, como não é o deputado, ele não se compromete com a matéria, ele pode até votar a favor do requerimento de urgência e contra a matéria em si. Então é muito comum que... Tá saindo som aí, tá, Mário? É muito comum que o deputado siga a orientação partidária. É por isso que é importante que a gente traga esse tema à tona e mostre que nós estamos antenados na internet. Principalmente para aqueles deputados fora da nossa, entre aspas, bolha da direita, tá? Então, para você chegar lá, porque quando você fala, ele provavelmente vai ter um assessor de internet que vai bater para ele, ó, fulaninho, deputado tal, ó, galera aqui tá pedindo para votar contra o PL, é algo que pode desgastar. É isso que a gente quer fazer, porque se ninguém fizer nada, o cara vai ficar confortável para votar da maneira que ele bem entender. E por exemplo, até seguir uma orientação partidária. Deixa eu dar uma olhada, por exemplo, vê o Tiririca aí, como é que ele vota. Eu tenho certeza. Eu acabei de ver, assim. o Tiririca vota contra o projeto. Não, ele vota sim. Ele não, vota tá sim, aqui, pô, acabei de ver o Tiririca. Tomei um não susto. vai, eu tenho certeza, porque vai afetar ele. Votou não, Tiririca votou não, pô. Vamos ver. Eu truco. Acabei de olhar aqui, tomei até um susto, tá? Confesso São Paulo, a você. bota São Paulo. Tô selecionando aqui São Paulo. O site tá tendo tanto acesso que ele tá meio que travando. Valendo $100, hein? Eu pago em real, você paga em dólar. Tá certo, vamos lá aqui, ó. Vamos olhar, a Tiririca tava aqui embaixo, ó. A Tiririca tava lá no final. Tiririca. Eu tô verde ali, eu tô votando contra a matéria. Acho bom, senão tu expulsava dessa live. O Tiririca tá verde, pô. Acabou, o Tiririca tá verde, acabou de aparecer aqui. Aí o site travou de novo. Não, é isso que eu quis dizer, o Tiririca tá verde. Porque aí o verde é contra. O verde é com nós. Não, então tudo bem. Não, tá certo, você tá certo. É porque isso que eu quis dizer, porque ele com certeza vai ser afetado diretamente. É porque aí tá ao contrário, tipo assim, o cara que vota sim tá vermelho, né? É porque dá uma... Geralmente o vermelho sim aprova o projeto. Sim, eu tô vendo aprova. Ali, por exemplo, não vai da contra. Cunha, ele tá nem vermelho nem verde, então provavelmente ele não declarou o voto dele ou está indeciso. O da Cunha foi um caso que começou a circular, ele teria retirado a assinatura da CPMI de 8 de janeiro, quando na verdade ele sequer tinha assinado. Mas depois desse rebuliço todo, ele foi lá e assinou. Então veja como é que na internet, você falando, isso pode gerar resultado. Pô, foi igual o Dória. O Dória voltou de Miami depois dele ter pego ele lá lá no aeroporto. De Zucchini. E o que dá para você fazer aqui? Se você tem aqui, por exemplo, o Baleia Rossi. Você clica lá no Baleia Rossi. Peguei o Baleia... o site não tá aguentando. Tem que falar para quem faz esse site aqui, que é o seguinte, pessoal, a gente tá com 13 mil pessoas no YouTube e mais 3 mil pessoas no Rumble. Então tem 15 mil pessoas assistindo e mais alguns não sei quantos no Twitter. Então tem que falar que o site não está aguentando. Mas vamos no Aécio. Você vai, clica aqui no Aécio. Se você quiser falar com o Aécio, vai estar aqui a ficha dele toda. Quer dizer, a ficha não. Mas a ficha do Aécio, o Gilmar Mendes já se livrou dela. Mas vai estar aqui, vão estar aqui os dados do Aécio. Então você tem o e-mail dele, tem o telefone. É chato. Eu não sei se ainda tá? Vocês que são deputados. Quando eu trabalhei como assessor parlamentar, era chato pra cacete quando o nego ficava ligando para gabinete para encher o saco. Então, pior do que mandar e-mail, gente. Liga. Fica ligando o dia inteiro. Pode ligar. Tá aqui o endereço, tem as redes sociais. Ninguém vai te destratar, não. Pode ligar que sempre é atendido com cortesia. Sim. E agora o Donald Trump. Eleitor.
Parece que o Trump vai votar no projeto de lei, segundo. O Trump tá com a gente, cara. O Trump tá, Trump eu é tenho nós. certeza. O site caiu. O site entrou no Donald Trump. Mas o que eu quero dizer é que você pode entrar aqui no seu estado. O que a gente recomenda? Que você entre no seu estado. Nós temos aqui 2 de São Paulo e 1 de Minas Gerais, mas eu vou botar aqui, porque eu sou carioca, vou botar o meu Rio de Janeiro. Você entra aqui no seu estado, vai no Olha, seu gente, deputado. a Benedita, Chico Alencar, Só Valber gente boa. Braga, É só Jandirão. Mas, por exemplo, Lindbergh aqui, Farias, Lindbergh, Raymond, você tem bastante gente pastor da aqui. Shopee. Já caiu de novo. Mas vocês conseguem. O importante nessa história. Vai ser taxado, hein? O importante nessa história, gente, é que você consegue entrar no site aqui e hoje a gente tem. O projeto precisa de maioria simples para passar, né? 257, né? Sim. Ordinário, sim. Maioria simples. Maioria simples. Então precisa de 257, tem só 101. Mas nós temos mais ou menos metade dos deputados aí, se eu não me engano, os 250, pela minha conta, algo como 250, daqui a pouco o site carrega, que não se posicionaram. Ou seja, o jogo está completamente aberto para definição. Pergunta para vocês, deputado, voto aberto ou voto fechado? Secreto. É aberto. É aberto, pô, nominal. Aberto. Então pode... Só tem que ficar de olho para ver se não rola os Paranauê lá para votação simbólica. Né? Isso que eu ia perguntar, não tem negócio de votação simbólica? Paulo, tem sempre todos essa possibilidade. Todos eu que acho que essa matéria é difícil. Permaneçam como estão. É porque narração geralmente é assim, ó, quem concorda permanece como estão, aprovado. Requerimento. Porque é o seguinte, regimentalmente, o que acontece? Eu vou falar aqui para vocês exatamente como é, tá? Se não tiver um acordo para uma votação nominal, eu acho difícil que esse projeto, se o Lira estiver comandando a casa, muito provavelmente ele vai chamar de ofício essa nominal, tá? Porque os líderes vão falar antes com ele. Eu tenho certeza disso. Mas vamos supor, se o Lira chega e fala o seguinte, ou quem estiver presidindo a sessão, quem for a favor, permaneça como aprovado. Próxima matéria sobre a mesa, tal. Se ele fala próxima matéria sobre a mesa, PL, sei lá, 1, 2, 3, 4, acabou o seu tempo de pedir a nominal. Porque quando ele fala quem for a favor permaneça como se encontra aprovado, quando ele fala aprovado, você tem que agarrar o microfone e falar verificação na hora. E outra coisa, não é qualquer um que pode pedir verificação. Aí a importância da liderança. Né? Tem um número mínimo de deputados, eu não sei se são 100, me ajuda aí, Nicolas ou Frias, que, por exemplo, o PL, eu acho que o PL sozinho, se ele pede verificação, já bate o número mínimo de deputados, acho que não chega a 100 não, que necessários para você pedir a votação nominal. Mas se você comer bola nesse 1 segundos e o presidente chamar a próxima matéria, acabou. Tem várias discussões no Congresso, o presidente fala o seguinte, não, o seu pedido de verificação nominal é intempestivo, porque já passou o tempo de você pedi-lo, que era após a aprovação da matéria. Você não pediu, eu chamei a próxima matéria, perdeu. Então, é uma guerra de foice ali dentro, tem que estar realmente ligado, tá? E, enfim, é isso aí. O PL tem quantos deputados? 99? 99. Então vocês fiquem aí. Não, eu acho que ninguém sim, salta a mão de ninguém, como diz. É um número diferente ali, acho que não chega a 100 não. O PL sozinho acho que já pede a verificação já. Então, pessoal, sentem, vocês que estão aí acompanhando a gente, eu sei que já está ficando tarde, mas eu quero falar com vocês aqui o seguinte, sentem o dedo, não deixem de entrar no site, o site é PL da Censura, eu vou botar na descrição do vídeo, para quem estiver assistindo depois, para quem estiver assistindo ao vivo, entra agora, entra em pldacensura.com, é muito fácil, pldacensura.com, não tem como não saber, entra e já enche o saco do máximo de deputados que você puder. Isso é democracia, quer dizer, eu já não sei mais o que é democracia, porque hoje em dia a gente já não sabe mais, mas costumava ser democracia, você exigir dos seus representantes que eles ajam para defender os seus interesses. E aí é o seguinte, pessoal, se a gente deixar esse negócio passar, nós chamamos aqui a atenção para o que acontece.
é dinheiro no bolso da velha mídia ressuscitando, fim do funcionamento livre das empresas de internet, uma onda de empresas de internet saindo do Brasil, um comitê soviético de notáveis apontados pelo governo para decidir o que é certo e o que é errado nas redes sociais. É um festival... Suspensão de conta sendo colocada como tipificação penal. Exato, mudança do Código Penal para instituir o bloqueio de conta. Todas as arbitrariedades que o Xandão fez vão passar a ser legais, institucionalizadas. Ninguém vai poder dizer que o Xandão está atropelando a lei, porque a lei vai estar dando os poderes para que isso aconteça. Para qualquer juiz, aliás, diga-se de passagem. Porque a gente fala que, hoje, o Alexandre de Moraes, no momento de você incluir isso, o Alexandre de Moraes faz o que ele quiser, afinal vocês todos são deputados do Xandaquistão. Mas no momento onde se institui isso dentro do Código Penal, qualquer juiz do Brasil pode determinar essas cautelares. Imaginem o festival de censura que não vai ser no país. Então, por isso que eu disse que se isso passar, vai inviabilizar as candidaturas de direita, porque prefeitura esquece. A televisão, e está próximo das eleições municipais, né? Então, gente, é só ligar um ponto ao outro. As eleições municipais, elas são, eu acredito, uma das mais importantes, uma mais importante, porque é a pessoa que está na ponta. Então, a pessoa que está na ponta, o prefeito que está ali na ponta, ele tem um conhecimento de causa, uma identificação ali com o povo um pouco maior do que o senador, que está distante, o deputado federal também, que fica um pouco mais distante, porque tem Brasília, o deputado estadual, que por mais que fique no estado, mas não tem tanta, assim, uma conexão com a ponta, então vai inviabilizar totalmente. E agora, daqui, as eleições municipais já começaram, né? Tem alguma forma de obstruir, gente? Muita gente perguntando. Não creio. Utilizar tempo de líder e tentar arrastar a sessão até de madrugada, acho muito difícil. Hoje em dia, inclusive, mudaram muito os mecanismos de obstrução, né? Foi coisa do final da legislação passada, mas eu confesso até que eu vi até com bons olhos, tá? Porque muitas das vezes a gente queria votar alguma matéria, você já sabe se vai votar sim ou não, e você ficava tendo que ouvir e reouvir um monte de deputado ali desnecessariamente. Então, eu acho que assim... muito isso, é o filibuster. No plenário, a gente pode usar o tempo de líder de minoria, tempo de líder do PL, botar um monte de requerimento, isso daí não creio que vai ser impeditivo para essa matéria em plenário, tá? Na comissão é outro papo. Bom, gente, o Mário Frias está no mudo, deixa eu desmutar ele aqui. Diga, Mário. Aí, tem outras manifestações, atenção, manifestações contra o PL da censura. O pessoal está marcando aí, Legal. Deixa eu ver se eu consigo botar você na tela. Bota de novo aí na tela, Mário, que eu vou botar você sozinho aqui, só para as pessoas verem. Manifestações de ruas. Ainda pode? Ainda é considerado democrático? Não sei, cara, não sei se pode, mas assim, o que é importante, que é o que o Nicolas estava falando e o Eduardo também, é que a gente tem que jogar o jogo é jogado aqui, cada um tem a sua arma, mas essa munição do povo, que o Eduardo falou sobre a CPMI, é muito importante. Então, assim, o povo nas redes sociais, eles têm que entender que isso aí não tem lado, isso é ruim para o Brasil. É uma disputa pelo monopólio de informação e só quem vai sair perdendo é o brasileiro, nas eleições, nos seus comércios digitais, na sua possibilidade de falar o que pensa. Então, olha, vou te dizer, cara, eu acho que a gente nunca viveu um momento tão perigoso da história desse país, e é muito, muito importante que a população venha com a gente, que assim, não adianta só cobrar, o que vocês vão fazer, a gente está fazendo o que pode, mas a manifestação popular nesse momento, de cobrar seus deputados, principalmente nos seus estados, é muito importante para nós. Essa votação aí, de quem votou sim, quem votou não, é muito importante. Liguem, enviem mensagens, façam postagens, usem os artifícios legais que vocês podem, mas a gente tem que se manifestar como sociedade nesse momento, porque é muito sério o que está acontecendo. Paulo, eu vou dar só minhas considerações aqui, que minha bateria está acabando aqui, não vou conseguir colocar de novo. Sabe o que é? O que eu fico puto é que, para poder votar isso, tem requerimento de urgência, é colocado na pauta, tem uma pressão de establishment, de sabe, político de cá, político de lá, ali, partidário.
Para poder votar a porcaria do PL para colocar segurança na porta de escola, não tem. Para poder votar coisas importantes de fato para o Brasil, como agora o Lula, na canetada, derrubou um projeto de uma lei com relação ao marco de saneamento, que ia levar água. Gente, quem é contra levar água potável e esgoto limpo para as pessoas? Só pode ser esquerda. Então, assim, o que eu fico enfocado é isso, cara, porque não é que não tem como colocar em urgência. Na verdade, é aquilo que eles acham prioritários. Então, assim, por mais que, óbvio, me tornei político aqui, cara, mas eu não deixo de ser ser humano, não. Eu tenho contato com as pessoas, com a ponta. E, assim, o Brasil, cara, tá só, assim, é um passo para frente, 30 para trás, sabe? Nem um passo para frente tá dando. Ele tá andando igual Curupira, sabe? E você fica desesperado. Você fala, meu irmão, tanta coisa acontecendo no nome da segurança. A gente viu lá, no Rio Grande do Norte, o pau quebrando, a criminalidade, assim, é solta. O pessoal tranquilo para poder roubar, poder fazer um monte de coisa. E não foi votado nada na Câmara. E posso falar, esse ano não vai ser votado nada praticamente na Câmara de importante. Porque governo fraco, pauta fraca. Eu trouxe aqui para se despedir da gente, pelo menos para dar um alô, deputado Gustavo Gaia, que está agindo, está lutando que nem um leão aí por essa história. É um dos grandes aí deputados aí desse mandato, agora dessa legislatura. Gaia, espero que a tua esposa esteja melhor. Obrigado aí por ter vindo para dar um abraço aqui no pessoal. Oi, Paulo. Fala, galera. Mário, Eduardo, Nicolas. Desculpa não poder participar da live hoje. O evento teve os contratempos e, bom, no finalzinho minha esposa meio que passou mal, aí tive que cuidar dela, mas graças a Deus agora ela já tá bem melhor, a pressão tinha caído. Eu acho que uma coisa que muitas pessoas às vezes não percebem é que as nossas famílias também sofrem com a gente. Todos esses ataques que a gente recebe, esses perigos, muitas vezes as nossas esposas, filhos, mães sofrem em dobro, né? A preocupação, o estresse, e eu acho que hoje ela tá melhor agora, é isso que importa, e amanhã é uma nova batalha, né? A gente sabe que essa semana vai ser muito quente, lá em Brasília. O Nicolas estava falando agora da questão da PL, né? Que a gente está tentando desarmar essa bomba, que se a gente perder essa batalha, a gente não vai ter armamento para lutar as próximas, né? Então eu vim aqui para pedir desculpas por não ter participado, gostaria muito, vou assistir depois a live para aprender com os mestres que estão nessa tela agora, e parei agora na rua para poder fazer essa participação rapidinho, um carro levou minha esposa para casa, e eu estava seguindo, parei para poder responder. Tô até aqui na minha motoquinha hoje para ver se acelera mais um pouquinho. Folha vai dizer que você tá numa motociata. Não, motociata de um só aqui, ó. Cara, falar para você que eu já fiz uma audiência, cara. Já teve essa história. Cara, não, Nicolas, igual você é insuperável. Você é insuperável. Eu recebi o Nicolas no Morning Show porque ele tinha feito uma audiência na moto. Cara, não tem cabimento. Eu posso explicar. É tudo de cabeça para baixo. Rapaz. Tirou o capacete ainda por cima, ainda violou a lei do trânsito. Não, ele não viu nada. Ele não via nada que estava sendo falado. Ele não estava nem aí pro que estava acontecendo. Bicho, ele precisava ver meu rosto. Como é que ia saber que sou eu? Ai, meu Deus do céu. Deputados, os senhores têm que trabalhar. Eu tenho uma pergunta final para vocês, porque todo mundo está preocupado com isso. E CPMI, rapidinho aí. Estamos fazendo a esquerda vai controlar a CPMI ou dá para brigar? Não, vamos brigar. Isso aí vai ser outra batalha. Eu até acredito que é mais importante a presidência do que a relatoria, né? Porque é na presidência que vai ser feita a pauta para ver o que vai quebrar de sigilo, quem é que vai convocar e etc. Sendo que na relatoria a gente é mal acostumado a dar muita importância para a relatoria, porque a gente é acostumado com projetos de lei, né? E o projeto de lei basicamente... Ninguém liga para relatório de CPI, pô. Oi? Ninguém liga para relatório de CPMI. Exato, porque no final o relatório vai ser enviado para a PGR, que faz o que ela quiser. Exato. Então, acredito que a gente tem que dar essa prioridade para a presidência, mas esse jogo aí está sendo jogado, né? Em princípio, quarta-feira não tem mais para onde correr, não, vai ser aberto. Eu vou ter que fazer minha contribuição agora para poder seguir a estrada. A inescrupulosidade desse pessoal, né, que passa batido. A gente está debatendo como se fosse normal o fato deles terem ou a presidência ou a relatoria, sendo que eles trabalharam todos os dias para impedir que a CPMI acontecesse. Aí quando viram que a situação a flecha já tinha sido lançada, não tinha como voltar mais, agora eles querem as duas coisas. Estão tentando articular por trás dos bastidores para conseguir os dois, o que é
tão inescrupuloso, só que é algo que a gente já está tão acostumado a esperar desse pessoal, que ninguém fica indignado. Nós estamos falando disso como na maior normalidade. Eles podem pegar uma... No mínimo que eles poderiam fazer, que o Pacheco deveria fazer, no mínimo, é dizer, não, pessoal, olha, essa CPMI, a gente sabe quem brigou por ela, é do pessoal que está da direita, ou dos sensatos, vou nem usar direita não, dos esclarecidos, dos sensatos, dos não idiotas do Congresso, eles que batalharam por ela, vocês fizeram tudo para impedir que ela acontecesse, não faz o menor sentido colocar um Randolph, ou um Renan Calheiros, ou um Omar Aziz, para presidir ou para ser o relator. Mas a gente está brigando, a briga é assim, né? A gente briga pelas regras, eles não, e a gente vê se a gente consegue. Mas eu concordo com o Eduardo, eu acho que a gente precisa da presidência, ela que determina o ritmo, ela que determina o tom, o relator, ninguém vai ler o relatório mesmo, né? A gente só precisa de alguém para poder ir lá autorizar as nossas requisições, as quebras de sigilo, e quem vai fazer isso é o presidente. Muito Melhoras bom, para a Etienne, hein, irmão? Melhoras para ela. Obrigado, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vai com Deus, deputados, trabalhem aí por nós. O que dá para eu fazer aqui de jornalista é isso, conscientizar a população, enquanto eu ainda tenho rede social para fazer isso. Agradeço. Muito bom, Paulo. A iniciativa muito boa e fico muito feliz de estar aqui com vocês todos, tá? Eu que agradeço a presença de vocês todos e vamos atualizando amanhã o pessoal ao longo do dia nas redes sobre o que está acontecendo. Valeu, Paulo. Valeu, Eduardo. Valeu, Mário. Um abraço aí, pessoal. Valeu, Paulo. Um abraço. Valeu, gente. Boa noite a todos vocês. E a vocês que ficaram até agora nos assistindo, não deixem de entrar no site. O link vou colocar aqui na descrição. É bem fácil, pldacensura.com. pldacensura.com, não tem .br. Entra lá, acha o seu deputado, enche o saco dele pelas vias legais, pelas redes sociais, pelo telefone. Pega o telefonezinho, esse negócio que a gente carrega aqui, não tem só internet não, se a gente digitar os números lá, a gente consegue até falar no telefone, mesmo que não seja pelo WhatsApp. Então, liga lá, liga, tradicionalmente, enche o saco e não deixa o telefone parar de cada um dos deputados. Eu sempre gosto de dar para vocês e dar a vocês o exemplo dos Estados Unidos. A Carta dos Direitos, o Bill of Rights aqui nos Estados Unidos, a primeira emenda é a emenda da liberdade de expressão. Esse tipo de projeto ele não vinga aqui porque a Constituição americana tem um dispositivo muito claro dizendo que o governo não fará nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. Por que é a primeira emenda? Porque é o direito com o qual nós protegemos todos os outros direitos. Se nós não pudermos falar, então a gente não tem como se defender de nenhuma outra forma. Se passarem esse projeto, nós perdemos a possibilidade de falar, a possibilidade de discutir, a possibilidade de fiscalizar, a possibilidade de mobilizar, a possibilidade de... Eu não vou falar aqui sobre o nosso sistema eleitoral, mas a possibilidade, mesmo com esse sistema que está aí, de eleger deputados, de eleger vereadores, de eleger prefeitos. Nós perdemos tudo. Eu chamei essa reunião e fiz questão de que vocês assistissem uma reunião de discussão para que pudéssemos entender o que está acontecendo, porque eu entendi que esse é um projeto sobre o qual repousa toda e qualquer esperança do Brasil. Se você acha que a situação agora está ruim no governo Lula, e está, você pense como estaria se nós não tivéssemos liberdade para falar nas redes sociais. Então, entrem e ajam. Nós hoje, felizmente, temos algumas redes sociais, como por exemplo o Rumble e o Locals, que não estão no Brasil e não se curvam à ditadura brasileira. Mas esse projeto, com um projeto como esse, cria espaço para que o Rumble, o Locals, que vão se recusar, sem dúvida nenhuma, a cumprir esses absurdos que estão aí, essa insanidade da legislação brasileira, que copia a legislação da China comunista, isso dá espaço ao governo brasileiro para retirar o acesso a essas plataformas. Vocês imaginem, não está longe, porque na verdade já está acontecendo, um país onde o Brasil, uma realidade onde o nosso país, o Brasil, tenha um acesso limitado à internet. É o modelo chinês. Como é que é o modelo chinês? Não sei se vocês sabem. A China tem uma coisa chamada
The Great Firewall of China, a grande muralha da internet da China, onde o Partido Comunista Chinês, um grupo, um comitê de... Como é que eles chamam aqui no projeto de lei? Tem que olhar aqui o nome. Eles têm um nome aqui. A gente falou aqui na live. Comitê da... Vou procurar aqui. Artigo 56. Ele fala assim: entidade autônoma de supervisão. Então a China tem a sua entidade autônoma de supervisão, lá com os membros indicados pelo Politburo chinês, lá pelo Partido Comunista, que determinam o que pode ser acessado ou não na internet. Facebook não tá. Google não tá. Os chineses têm que usar a sua rede limitada. O Wikipedia não tá. Esse é o modelo que esses comunistas, não estou falando nada, não é exagero, o relator é do Partido Comunista. Vocês olharam as pessoas que votam, todos os membros dos partidos comunistas e de esquerda votam favoravelmente ao projeto. É esse modelo chinês que eles querem para o Brasil. Então, se acharem que conseguem convocar manifestação para ir para as ruas, façam isso. Mas nós já mostramos, nos últimos tempos, que a pressão individual em cada um dos deputados faz a diferença. Então, entrem e façam a pressão individual de vocês em cada um dos deputados. Esse é o meu recado para vocês. E para você que me acompanhou até agora e acha que o meu trabalho tem valor, você consegue estar preocupado. Paulo Figueiredo, eu não consigo entrar no seu canal, não consigo acessar suas lives, etc, etc. Eu já vivo a distopia do Xandão. Isso vai transferir a distopia para todos. Se você quer continuar acessando o meu conteúdo, você pode acessar nos links aqui embaixo na descrição do vídeo. No Locals, onde eu publico tudo, artigos, notícias, etc. É uma saraivada de conteúdo. Conteúdo de notícias que você nunca vai ver no Brasil, análises que eu publico, que eu não publico em lugar nenhum, todos os meus vídeos, todas as minhas lives, todas as minhas entrevistas, conteúdo em inglês, conteúdo em português, notícias do exterior traduzidas, tá tudo lá. Para os que acham que o meu trabalho vale a pena e querem prestigiar o meu trabalho, que não é sustentado por Globo, não é sustentado por emissora, grande emissora, é sustentado por vocês, tem lá a possibilidade, se você quiser, opcional, de contribuir com a quantia de $7 por mês para manutenção do meu trabalho. Se não achar que vale a pena, também não precisa contribuir. Está lá bastante conteúdo. Eu premio aqueles que são os meus apoiadores, os supporters do Locals.com, eu premio a eles com algum conteúdo extra e algumas análises especiais que eu não quero compartilhar e não posso compartilhar com todo mundo, mas posso compartilhar com o grupo seleto dos meus apoiadores. Então, se você achar que vale a pena, entra lá e se torne um supporter, um apoiador do Locals.com. Se você quer ter acesso a todos os meus vídeos e está entrando no meu canal do YouTube e está dando canal indisponível, eu tenho duas sugestões para você. Primeiro é que clique em inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o canal está bloqueado, mas os vídeos não podem ser bloqueados. Então você recebe e o YouTube recomenda muitas vezes, e você recebe a notificação desses vídeos que estão acontecendo. Mas se você quiser ter acesso mesmo a todos os meus vídeos, entra no Rumble, se diz Rumble em inglês, que é o concorrente do YouTube, que é favorável à liberdade de expressão. Lá é uma plataforma de vídeo, da mesma forma que o YouTube, você encontra todo o meu conteúdo sem censura de uma rede social de vídeo que é, de fato, contra a censura. Obrigado a vocês que ficaram acompanhando a gente até essa hora. Tem muito conteúdo aí dessa semana, vai ser uma semana quente. Conforme a CPI for andando, eu vou trazendo parlamentares e vou fazer aqui no canal um acompanhamento semanal, pelo menos, da CPMI do que está acontecendo, porque o Brasil precisa saber o que houve. Mas Paulo, a CPMI não vai ser boa? Tudo que nós tivermos como possibilidade de revelar mais fatos e revelar a verdade é bom. E a verdade é teimosa. Ela acaba aparecendo mesmo com tudo que está acontecendo. Amanhã eu devo fazer uma live falando sobre a saída do Tucker Carlson da Fox News e o que está por trás disso, a propósito. Boa noite a vocês e até o próximo